Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu estava esses dias olhando no espelho da minha casa e percebi uma coisa muito interessante a respeito da minha imagem, a minha aparência física. Eu percebi que quando eu levanto o meu braço direito, aqui para vocês é meu braço direito. Mas quando eu estou olhando no espelho, ele é o braço esquerdo. Eu levanto o direito, mas o que aparece de frente é o meu braço esquerdo. É interessante que eu gravei e eu costumo, e nós temos por hábito gravar essa imagem que nós vemos no nosso espelho. Mas é uma imagem real, sim, mas ela é uma imagem invertida. Ela é uma imagem diferente daquilo que pensamos ser o que os outros veem de nós. Não é interessante isso? Não é interessante. Eu não sei se você já percebeu, aí quando você vai tirar uma foto, ou quando você vai aparecer numa filmagem, você tem uma imagem que é a real, não é invertida. Porque a máquina com a qual você tirou a foto ou foi filmado, ela mesma faz esse processo de inverter a imagem. E a imagem aparece real para você. Não é interessante isso? Não é interessante que você olha e percebe às vezes na imagem real que você tem um lábio de um lado parece que diferente, ou um sorriso ele aparece meio estranho, ou o seu nariz ele aparece porque nós temos os dois lados, eles são diferentes um do outro, parece que são exatamente iguais, mas sempre o lado direito ele difere do lado esquerdo. E nós acreditamos numa imagem que o espelho nos passou. Nós acreditamos nessa imagem. Essa imagem que o espelho nos passa, mas que é uma imagem invertida. É real, mas invertida. Você já pensou a respeito da imagem que você passa para as pessoas? Sabe que nós, na verdade, nós criamos a nossa autoimagem no decorrer da vida, a maneira como nós somos elogiados ou as pessoas dizem algum defeito sobre nós, e nós acreditamos nisso e passamos a acreditar numa imagem que passamos para a sociedade. Então nós costumamos passar uma imagem que nós acreditamos sobre nós mesmos. Mas sabe de uma coisa? Essa imagem às vezes também não é real. Claro, você vai perguntar, mas Carlos, o que é real? Tudo é um olhar da pessoa. Mas você há de convir comigo que os olhares a respeito de uma determinada coisa, o julgamento em relação a uma determinada coisa, eles costumam ter um olhar muito parecido. Ou eles se aproximam de uma igualdade, de uma visão em comum, de um meio de se olhar em comum. O que não pode acontecer é nós termos uma imagem extremamente distorcida do que a grande maioria pensa a nosso respeito. É como se eu fizesse uma determinada coisa e achasse que estivesse abafando, pensando que estou dando a melhor performance minha. Mas as pessoas em volta, a sociedade diz, o que essa pessoa está fazendo? Ela perdeu o senso? Será que essa pessoa não se enxerga? E o enxerga aí parece que ele fica pejorativo, né? Mas não, o enxerga é exatamente dessa questão, do se enxergar, do se perceber, do saber se portar, do saber se colocar, do saber se ver como pessoa. E uma das qualidades defeito, eu digo assim, das pessoas que não se enxergam, uma pessoa que não se enxerga, ela consegue muito bem ver o defeito da outra pessoa. É interessante isso. A pessoa que não se enxerga, ela não consegue ver o seu defeito, ela não consegue ver o seu erro, mas ela consegue muito bem ver o erro e o defeito na outra pessoa. Não é interessante isso? Mas é uma dinâmica maravilhosa da própria mente, A mente não quer que você não saiba dos teus defeitos. Mesmo que você não saiba por você mesmo, há um mecanismo aqui que vai fazer você projetar isso em outra pessoa. Então, por exemplo, você não vê
que você é egoísta, mas você consegue muito bem ver na outra pessoa, meu Deus, como essa pessoa é egoísta! Meu Deus, como essa pessoa, ela é uma impostora! Como essa pessoa, ela é arrogante! Mas no fundo, o arrogante talvez seja a própria pessoa. É que ela não consegue ver isso nela mesma. Ela não se enxerga. Aquilo que Cristo disse para um homem na Bíblia: ei, você consegue muito bem ver o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu. Isso é a projeção. Pessoas que não se enxergam, pessoas que pensam em ter uma imagem sobre si, se debruçam em cima dessa imagem, achando que essa imagem coaduna com a realidade dela mesma, mas não conseguem, na verdade, se enxergar e ter uma boa adequação ao meio social. Fique de olho, tenha cuidado. Tudo aquilo que você estiver projetando demais, tenha cuidado em perceber se essas projeções, esses defeitos projetados, ou até mesmo as qualidades, elas não são suas. Quanto mais você se enxergar, quanto mais você interiorizar, e quanto mais você se observar, se compreender, se ver nos comportamentos, nas suas relações pessoais, no seu vocabulário, na maneira como você pensa e julga as pessoas, talvez isso tudo pode falar muito a seu respeito. Um abraço para você.